Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas nesse dia. Estamos começando mais um Falando de Coisas Boas. E o tema desta semana é Encontros Transformadores. Eu quero nesta manhã compartilhar com os irmãos uma mensagem que está lá no livro de João, no capítulo 3, a partir do versículo de número 1, onde fala do encontro que Nicodemos foi ter com Jesus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, era um mestre da lei, era uma pessoa que fazia parte do Sinédrio, uma pessoa que tinha uma grande influência na sociedade local. Era um homem muito bem conceituado, um homem respeitado. Alguns estudiosos dizem que era um grande empresário. Era um homem rico, possuidor de muitos negócios. Mas ele fazia parte do Sinédrio. Como sendo um dos integrantes do Sinédrio, era um bom conhecedor da Torá, que é a lei que Deus tinha dado a Moisés. Também, a pessoa que fazia parte do Sinédrio era uma pessoa que deveria ser um bom conhecedor de matemática e um bom conhecedor de ciências. Portanto, cremos, era uma pessoa bastante culta, uma pessoa que tinha um bom nível de cultura, de entendimento, de compreensão das coisas. Tanto é que ele fazia parte do Sinédrio, e o Sinédrio era o tribunal, uma espécie de fórum que se reunia para julgar as causas do povo de Israel. Toda vez que alguém tinha alguma questão para resolver, que precisava de uma autoridade para discernir alguma coisa, dar alguma direção, se levava ao conselho do Sinédrio. Nicodemos fazia parte desse conselho. Mas a história, o texto fala para nós que Nicodemos foi ter com Jesus durante a noite, para conversar com Jesus. Alguns historiadores dizem que, pela falta de tempo, pela correria do dia a dia, ele procurou ir ter com Jesus à noite. Outros dizem que, para que ele não fosse visto por nenhuma das autoridades, não fosse visto por nenhuma pessoa influente no meio em qual ele vivia, foi por isso que ele foi ter à noite. Mas o método não importa. O que importa é que ele foi ter com Jesus durante a noite para esclarecer algumas dúvidas. E ele chega para Jesus e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. Aí Jesus dá uma resposta para ele, que eu creio que ele jamais imaginava ouvir isso de Jesus. E Jesus diz para ele, lá no capítulo 3, a partir do verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que me levou a pensar em cima dessa resposta de Jesus? Para aquilo que Nicodemos estava falando com Jesus. Que Nicodemos estava falando para Jesus das coisas que ele estava vendo aos olhos naturais. Ele estava falando para Jesus, questionando Jesus, indagando Jesus a respeito dos milagres que Jesus havia feito ou estava fazendo
no meio do povo. Só que Jesus responde para ele com um outro assunto que não tinha nada a ver com o natural que Nicodemos estava acostumado. Jesus fala para Nicodemos que para ele entender todas aquelas coisas era preciso ele nascer de novo. E ele não entende essa frase que Jesus diz: importa-vos nascer de novo. Ele achava que Jesus estava falando que era preciso que ele voltasse para o ventre materno, nascer outra vez, para poder compreender os milagres que Jesus estava fazendo. E não era nada disso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo que importava nascer de novo, era nascer do Espírito. Importava era ele abrir o coração, porque ele era um grande conhecedor da Torá, ele era um grande conhecedor da lei de Deus, mas ele não tinha experimentado um encontro real com o Senhor. Ele não tinha vivido a experiência de ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Queridos, eu e você, quando tivemos um encontro com Jesus, passamos a entender as coisas espirituais. Eu e você, quando tivemos um encontro com Jesus, passamos a compreender o reino de Deus. Por quê? Porque a partir do momento em que nós tivemos um encontro com Jesus, o Espírito Santo de Deus passou a habitar nos nossos corações, o Espírito Santo de Deus passou a nos envolver nas coisas concernentes ao reino de Deus, o Espírito Santo passou a nos levar a entender e a compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso que eu e você hoje temos que ter uma vida transformada, porque se eu e você não tivermos uma vida transformada, nós vamos estar na mesma condição de Nicodemos. Mas em nome de Jesus, eu creio que eu e você já tivemos uma vida transformada pela ação do Espírito Santo. Eu creio que eu e você somos dia após dia trabalhados pelo Espírito de Deus, que nos leva a compreender, que nos leva a entender e a praticar a palavra de Deus, a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã, que nós possamos ser perseverantes, porque, como diz a palavra, se nós lermos mais atento, mais a fundo, estudarmos melhor a vida de Nicodemos, nós vamos ver que depois desse encontro de Nicodemos com Jesus, a vida de Nicodemos não foi mais a mesma. Tanto é que quando Jesus é crucificado, quando Jesus é morto, quando Jesus está lá na cruz, quando José de Arimateia vai até Pilatos requisitar o corpo de Jesus para fazer um enterro digno para Jesus, quem é que está junto com José de Arimateia? Está lá o Nicodemos. Então nós podemos ver que Nicodemos perdeu aquele medo de se expor durante o dia, não, porque ele foi à noite para ter um encontro com Jesus. Nessa situação ele se expõe, inclusive perante Pôncio Pilatos, para requisitar o corpo de Jesus, para enterrar o corpo de Jesus. Então ele perdeu aquele medo. Que eu e você também possamos, com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com as nossas ações, expressar a obra que Jesus tem feito nas nossas vidas. Que esse encontro que Nicodemos teve com Jesus, que transformou a vida dele, que esse mesmo encontro que eu e você tivemos com Jesus possa continuar transformando as nossas vidas dia após dia, para que dia após dia nós possamos nos aperfeiçoar cada vez mais na palavra, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, e colocar em prática nas nossas vidas esse
esse agir, essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós possamos demonstrar para outras pessoas, para aqueles que convivem conosco. Que eu e você possamos ser instrumento nas mãos do Senhor para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Amém?